Bom dia, eu sou o professor Jandier Araújo da Silva. Juntamente com a aluna Daiane Rodrigues, iremos trabalhar um pouquinho com você sobre as práticas de compostagem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão pelo convite de nossa participação na quinta semana do meio ambiente, com um tema tão relevante, né? Reimagine, recrie e restaure. Tem tudo a ver com nossas atividades do dia a dia, das práticas de compostagem. Então, nós hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre as compostagens. E eu vou colocar inicialmente mais uma parte teórica para vocês entenderem o que é a compostagem, como fazer a compostagem. Na sequência, irei disponibilizar um outro vídeo, de uma atividade prática em aulas nossas da disciplina do curso de agroecologia. Lá a gente desenvolve uma pilha de compostagem e vocês irão poder acompanhar o passo a passo de como fazer uma compostagem. No momento, nós vamos trabalhar sobre a sua importância aqui. É importante vocês terem esse entendimento da importância da prática da compostagem. Então, a problemática da geração e destinação de resíduos sólidos, né? Isso pode ser um problema ambiental. É um problema ambiental. Mas há necessidade da gente fazer algo, trabalhar com alguma política que possamos aproveitar melhor esses resíduos sólidos? Com certeza, né? Isso, quando nós podemos trabalhar e ainda aplicar, melhor é a utilização desses resíduos, né? Então, os resíduos, quando despejados de modo inapropriado, cria condições favoráveis à proliferação de vetores, né, biológicos, como moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc. É assim como vocês estão vendo nessa imagem. Olha que poluição, quanta sujeira, e isso nos causa uma grande preocupação, né? Como resolver isso? Como você de casa pode contribuir para diminuir essa poluição, para melhorar o nosso meio ambiente? É possível a gente fazer um trabalho, sim, né? E desde a sua cozinha até o lixo que está na rua, para que você possa evitar esses lixões, esse acúmulo de lixos que tem, né, nesses chamados lixões. Como a gente poderia aproveitar? Poderíamos trabalhar isso através da prática da compostagem. Com isso, você diminui as poluições e também você pode gerar emprego e renda. Principais funções dos micro-organismos no solo, né? Aqui eu coloco para você a questão da ciclagem. Então, porque a compostagem, você vai precisar da ação desses micro-organismos. Esses organismos é que vão degradar esse material que estamos nos lixões, que nós vamos fazer para a compostagem, transformando num adubo para as plantas. Então, que tipo de organismos são esses que atacam esses materiais de origem vegetal e animal, né? Então, temos fungos, bactérias, actomicetos, né? Insetos, né? Que eles ajudam nessa decomposição, né? Ok, mas como podemos conservar e melhorar essas características desses solos, né? Utilizando os recursos locais, né? Então, isso é interessante que, através do aproveitamento dos resíduos de origem vegetal e animal, nós podemos dar um bom destino a isso que a gente chama de lixo, né? Através da prática da compostagem. Então, o que são resíduos, né? A Lei número 12.305 de 2010 define resíduo como sendo qualquer material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se propõe
proceder ou se dá obrigado ou se está obrigado a proceder. Então aqui vai desde do que você produz na sua cozinha, né, que você coloca nas lixeiras, papel, latas, plásticos, né? Tudo isso você pode fazer um aproveitamento, uma ciclagem. Você pode fazer uma coleta seletiva. E aí você só coloca, coloca na sua lixeira aquilo que você acha que não vai ser aproveitado, mas de forma selecionada para um melhor aproveitamento pela, de repente, uma associação, uma cooperativa, assim. E assim vai, tá? Então, os tipos mais comuns de resíduos são plásticos, vidros, papéis, materiais orgânicos, metais, borracha, entre outros. Então, isso contribui muito para a poluição, para o acúmulo do material nos lixões. E isso pode ter um destino que pode gerar renda, né? É só a gente saber utilizar. E quanto nós não geramos desses resíduos a nível local, nacional, mundial, né? Então, muitas vezes a gente está jogando dinheiro fora. E nós podemos fazer essa coleta seletiva adquirindo lixeiras, né? E aqui eu coloco o exemplo de lixeiras para você. Já vem com as colorações, né? O amarelo, o verde, o vermelho, o azul, marrom, né? Então você pode fazer essa coleta seletiva, tanto em casa como nas instituições, e ter as parcerias das entidades que possa vir buscar, né? Para um aproveitamento posterior. Então, nós temos aqui uma percentagem gravimétrica dos resíduos coletados no Brasil, né? Então, nós temos papel, 11%, plásticos, olha só, aqui a matéria orgânica, 61%. Então, isso contribui muito com a poluição, né? E também, quando você vê assim, matéria orgânica 61%, então é uma riqueza que você pode estar aproveitando, que você pode estar jogando fora, né? E aí você, veja só, os lixões, né? A poluição que gera, quando você não tem cuidado de selecionar de forma correta o seu lixo, ele apodrece, né? E é o que você mais vê nas lixeiras, em frente nas ruas, ataque de animais, né? Porque você joga comida fora, você não aproveita melhor o seu resíduo, e aí os cachorros, os gatos atacam, rasga a lixeira e acaba ficando a rua suja, horrível. E aí você pode dar uma destinação, né, com esses resíduos, né, de forma correta, e já tem as empresas especializadas, né, e isso ajuda, né, na verdade ajuda a questão ambiental, geração de emprego e renda, né? Papel. Que tal destinar corretamente grande parte dos resíduos sólidos de maneira prática e eficiente na própria fonte geradora? Então, você na sua casa, que tal você poder gerar isso aí? Você aproveitar esse material que você mesmo produz. Então, nós temos aqui, através uma forma que a gente vai trabalhar hoje e indica para você, é a prática da compostagem. A Daiane, ela vai trabalhar um pouco com vocês sobre a compostagem caseira, e eu vou dar um contexto geral de compostagem, né, a definição geral de compostagem, e também puxando mais para o lado da agricultura, né, em maiores escalas, né? Então, a compostagem é um processo biológico aeróbico utilizado no tratamento e na estabilização de resíduos orgânicos para a produção de fertilizantes orgânico, composto, que o produto final da degradação deste resíduo, né? Os nutrientes que estavam indisponíveis nos materiais orgânicos tornam-se disponíveis para as plantas, podendo ser aplicados diretamente sem risco e queimado. Então, a compostagem nada mais é do que você pegar o material de origem animal e vegetal que você pode produzir na própria propriedade, de forma organizada, né? Você transformar esse material numa pilha de compostagem. E por um período de forma controlada, um período de tempo,
você consegue ter como resultado um composto, uma excelente fonte de matéria orgânica para as suas plantas. Então, como a gente faz isso, né, na nossa escola? Porque eu sou professor da Escola Agrotécnica e eu tenho um projeto ativo há um tempo, né? Isso iniciou com um incentivo da Semana do Meio Ambiente, e onde a gente tem um projeto que todo material de origem vegetal e animal ela vai para o setor de olericultura, né, para hortas. E lá eu transformo restos de podas, galhos, grama, esterco, transformo em composto. E esse composto ele vai para adubação na horta, né? Então, com isso, nós já temos uma política interna de não queimar, né? De não jogar material em lixões. A gente acabou o lixão, que tinha, até dentro da própria escola tinha lixão. Isso a gente acabou, né? Com um incentivo com as ações da Semana do Meio Ambiente, né? Que é uma ação permanente. E hoje todos os funcionários já sabem que tudo que é produzido no âmbito do campus vai para o setor de olericultura, onde eu transformo em compostagem, né? E com isso, com os alunos do curso de agroecologia e do curso técnico, eles já são expertos em fazer esse tipo de prática, né, de compostagem. E com isso, gente, é importante porque você tem uma educação ambiental, né? E também na minha própria casa eu faço os compostos. Eu tenho duas lixeiras, né? Uma lixeira onde é algo que eu não posso aproveitar, que vai para o destino para o lixo, e o outro, todo o material que é produzido na cozinha de origem animal e vegetal, eu faço um composto. Em seguida, do composto eu coloco, tenho minhocário também e faço humus de minhoca para adubação das minhas plantas aqui em casa, numa horta que eu tenho na minha casa. Então, é possível você fazer isso, né? A Daiane ela vai explicar isso detalhadamente para vocês, como fazer um composto caseiro em menor escala, como trabalhar também a questão da minhoca e você ter o composto, o humus e o chorume produzido pelo minhocário, né? Então, você tem uma fonte de adubação, inclusive o excedente que produzir, você pode até comercializar, tá? É uma geração de emprego e renda. E aqui eu coloco para vocês os materiais de origem vegetal, né, que você produz, né, que é a ciclagem, a compostagem, né, esse resto de frutas, hortaliças, estercos, né, material de palha. Então, isso aqui o que pode ser utilizado na compostagem. Tudo é ciclado e transforma em matéria orgânica, né? Aqui nós temos o composto, né, já pré-estabilizado. Quando ele estiver pré-estabilizado, você pode peneirar e guardar ou utilizar na sua propriedade, tá? Os fontes de materiais orgânicos, né? Os materiais vegetais frescos e verdes tendem a ser mais ricos em nitrogênio do que os materiais secos. É importante, né, você ter esse entendimento do que você vai colocar no composto. Mais à frente eu vou falar um pouquinho. O composto é como você fazer uma torta, você vai fazendo por camadas, né? Vai fazendo camadas. Uma camada com material mais seco, mais rico em carbono, e uma outra camadinha com material mais rico em nitrogênio, como exemplo os estercos, né? E aí você vai montando a sua pilha com aquilo que você tem na sua propriedade. Todo material que você produz na sua propriedade ele pode ser utilizado para a compostagem. Então, os materiais utilizados para a compostagem podem ser divididos em duas classes. Os materiais ricos em carbono e os materiais mais ricos em nitrogênio, né? Quanto maior a quantidade de carbono, a relação CN, né, carbono e nitrogênio inicial, mais demorado é o processo. Então, se você tiver muito serragem de madeira, casca de arroz, que é um material que é rico em carbono, celulose, é demorada essa decomposição. E aí você tem que inocular uma fonte de nitrogênio, como os estercos, para poder então você conseguir um equilíbrio nessa relação CN, né? Relação CN menor do que 20, o carbono é completamente utilizado sem que ocorra a estabilização completa do nitrogênio, né?
uma relação carbono-nitrogênio inicial menor do que 30 para 1, ocorre perdas de nitrogênio na sua formação. Então, é importante você ter um equilíbrio da pilha, tá? Para não ser nem a relação sendo nem muito alta nem muito baixa, tá? Aqui eu coloco para vocês um exemplo de materiais: esterco fresco, esterco bovino, esterco de galinha, esterco de porco, vinhaça, torta de mamona, capim, serragem. Então, todo esse material ou outros você pode ter na sua propriedade ou em casa. Você tem bananeira, você tem capim elefante, você tem cana-de-açúcar, você tem glicídia, você tem leucena. Então, tudo que você tem na sua propriedade, inclusive, melhor ainda, se tiver uma forrageira, você passa isso tudo na forrageira. Se não tiver, você corta com facão. Então, hoje, a gente utiliza a forrageira, mas quando é possível, a gente corta os pseudocaulo da bananeira em fatias menores, e aí você coloca como uma camada também no composto, um material rico em potássio. Então, leucena, rico em nitrogênio. Então, mamona, você tem aqui fácil de se encontrar. Então, assim, tudo aquilo que se produz na propriedade você pode utilizar como um volumoso, né, para o seu composto. E também, se você tiver a fonte de esterco, é importantíssimo você ter o esterco para como uma fonte de nitrogênio, né, para dar esse equilíbrio, tá bom? Mas aqui eu coloco só uma relação, mas de repente você tem um problema. Vou citar aqui um exemplo de um problema na região aqui no estado de Roraima, Rorainópolis. Região de Rorainópolis nós temos muita serra, muitas madeireiras. E aquela serragem, pós-serragem, aquilo é um problema para o local. E muitos queimam, né? E uma alternativa para a região seria uma política pública ou não da prática de compostagem. E aí, ser utilizado esse produto, né, a serragem, como uma fonte de matéria orgânica para a adubação de plantas, né? E aí, com isso, você diminui aquela poluição de queimadas nos aterros. Você pode fazer uma contribuição enorme no seu bairro, né? Por que seu bairro deve estar sujo? Por que esse lixo? De repente, você pode ter uma ideia aí, conversar com um parlamentar e ter um projeto interessante na comunidade, fazer uma horta comunitária e utilizar a prática da compostagem. Gera emprego e renda. E você evita com que esse material vá para os lixões, né? Transformar-se em um gás aí poluente. Então, é interessante a gente ficar atento para isso, para as cidades, né, que ocorrem essas poluições na cidade, e às vezes você tem esse material na sua propriedade e você não utiliza. Prefere ir à casa agropecuária, comprar uma fonte de adubo que é muito caro, né? É muito caro. E às vezes você tem isso na sua propriedade e não sabe a importância ou como fazer. Então aqui a gente vai ensinar esse passo a passo para você de como fazer esse composto. Para a eficiência do processo de compostagem, os organismos que atuam no processo devem ser nutridos adequadamente, né? Isto significa uma relação CN da mistura de 25 a 30 por 1. Né? Então, por quê? Porque os organismos absorvem cerca de 30 vezes mais carbono do que nitrogênio. Então, é importante, como eu falei, é importante vocês terem esse equilíbrio. Se você vai utilizar um material muito capim, o capim, a gramínea, ele tem uma relação CN mais alta. Então, é importante você ter também uma camada no composto de leguminosas, que tem uma relação carbono-nitrogênio mais baixa. É importante você ter um inoculante, um esterco. Se você não tiver o esterco na propriedade, ou se você tiver um outro composto, você pode utilizar o próprio composto como um inoculante, né? Ou outras atividades que pode ser... você pode pegar micro-organismos na mata e colocar no composto como inoculante, né? Então, aqui eu coloco aqui para vocês, ó, material verde, né? Folhas de glicídia e leucena. Aqui a banana cortada, picada com facão. Aqui folha seca, folhas de mangueira, né? Diversas folhas que foram coletadas no campus, né? E aqui eu coloco esterco bovino. Esterco pode ser esterco bovino, esterco de caprino, esterco de ave. Então, qualquer tipo de esterco que você tiver na sua propriedade. Então,
Com esses ingredientes aqui, eu vou montar minha pilha de compostagem, né, em camadas. Camadas não muito... Eu recomendo camadas de 20 centímetros de material volumoso, né? Uma camada assim... Você usa uma camada volumosa e 10% do material que você utilizou, você utiliza o esterco, né? Então, sai uma proporção bem interessante, tá? Aqui também é como eu coloquei captura de micro-organismos. Você pode retirar das serrapilheiras, né, nas margens de mata, nas matas, a captura desses micro-organismos, né? E há colegas expertos nisso, né, que faz a sua isca, né? Os materiais utilizados aqui eu coloco farelo de arroz, 1 litro. Eu coloquei essa receitinha para vocês que fica bem interessante para que vocês possam replicar em casa, né? Você pega farelo, aqui que você utilizar, mas o farelo de arroz é importante, né? Até mesmo arroz pré-cozido, né? Não cozido, mas ele pré. Farelo de arroz 1 litro, melaço ou um tipo de garapa, alguma coisa, você coloca, né? Água, 300 ml, uma caixa de madeira, como eu vou mostrar aí como é que se faz, né? Pode ser num bambu com essas proporções aí. E aí você vai montando, né? Olha só, aí com bambu. Primeiro você despeja o farelo de arroz no recipiente, depois dilua o melaço, né, na água, coloca a água no farelo até atingir 55% e aí você leva ao local de mata onde você acha que tem os micro-organismos, né, que é mais rico em micro-organismos, e aí você deixa lá por um determinado período, né, aí 24, 48 horas, você deixa lá e depois você vai ver que que fermentou e você vai ter uma colônia ali de micro-organismo que você pode estar colocando posteriormente na sua pilha de compostagem, né? Você pode diluir e colocar na sua pilha de compostagem. Então, quais são as vantagens da compostagem, né? Os benefícios do composto são muitos, como o aumento do teor de matéria orgânica, que melhora a qualidade dos solos, né? A qualidade física, química, biológica e ambiental. Então, é onde eu quero chegar. Física. No solo, aumenta a estrutura do solo, aumenta a aeração de água, melhor retenção de água, né? Aumenta a porosidade do solo, diminui a compactação, aumenta a infiltração de água no solo, diminui a erosão. Então, funciona como uma estrutura de uma esponja, né? A matéria orgânica ela funciona como uma estrutura de uma esponja. Ela absorve água e vai liberando aos poucos, né? A química fornece macro e micronutrientes, libera lentamente os nutrientes ao solo, acúmulo de material orgânico no solo e melhora também a questão do pH. Então, há também influência na estrutura química. E a parte biológica aumenta a vida do solo, dos micro-organismos. É importante vocês terem entendimento que o solo é vida, é vivo. Temos que ter micro-organismos ali para poder, então, ter essa liberação dos nutrientes. Inibe doença do solo, não espalha semente e ervas daninhas, isso é importante, porque o composto ele chega a uma temperatura de 60 a 70 graus, então você consegue eliminar bastante sementes, né, que pode ser considerado como plantas espontâneas, né? Proporciona maior desenvolvimento do sistema radicular, aproveitamento de restos orgânicos, né? Então, através da ação microbiana, né? Então, você tem melhor aproveitamento disso aí, em que vai lhe dar uma condição melhor de adubação, né? A parte ambiental, com o crescimento da população mundial, houve um aumento significativo da produção de resíduos, que em grande parte não possui um destino adequado. Então, isso aqui é o tema fundamental, né, para a gente tratar, porque com o aumento da população, a gente e a produção de resíduos diário é muito alto, né? É muito alto numa casa. Você presta atenção o quanto de material você joga fora, se você não faz essa coleta seletiva, se você não dá o destino na sua própria casa. Veja o quanto a gente produz de lixo por dia numa família, né? E olha a condição que está aí ficando. De quem é esse problema? Esse problema é nosso. Nós temos que nos preocupar com isso. Então vamos dar um destino, vamos buscar alternativa para isso. Você está jogando dinheiro fora. A maioria das pessoas tem uma plantinha em casa, tem um jardim, tem uma hortinha em casa. Vá produzir esse adubo na sua casa. O que é que você faz com uma borra de café? Você joga fora.
né? O que é que você faz com o resto de frutas e hortaliças? Você joga fora. Transforma isso no composto, tá? Transforma no composto e vá adubar suas plantas. Não precisa você comprar fora, não. Se você tiver um espaço maior, use o excedente para comercializar. Dá um dinheiro. Transforma isso aí, o composto no minhocário, e que você tem a demanda alta, principalmente aqui em Boa Vista. Eu digo isso porque as pessoas me procuram muito, né? E como eu tenho minhocário na escola, quem quer iniciar um processo de produção caseira, eu dou as minhocas, né? E aí as pessoas têm uma demanda alta, inclusive para comercialização. Se você colocar na internet e ver o preço desse material, é caríssimo, principalmente com frete. E se você faz uma logomarca aí de vende-se minhoca, você vai ver como vai chover de pessoas querendo comprar, né? E aí você vai ter que se especializar mais, não é só com esse mini curso que você vai aprender a trabalhar com isso, com a questão do minhocário, né? É óbvio. Mas o composto vocês vão ter condições sim de fazer, e com o aprofundamento do conhecimento vocês vão tirar isso de letra, tá bom? Os fatores que influenciam o processo de compostagem, isso é muito importante você estar atento a isso. Essa questão dos micro-organismos, a aeração, umidade, relação carbono-nitrogênio e temperatura. Então, esses fatores são importantes vocês terem esse equilíbrio, né, na compostagem. Então, a questão os micro-organismos, né, os micro-organismos que ataca, que trabalha na compostagem, é aquilo que eu falei lá no início. As pessoas às vezes confundem, né? Às vezes, como eu trabalho também com a questão da minhocultura, acha que a minhoca ela vai degradar o material de origem vegetal ou animal. O composto não é a minhoca, né? São outros insetos. Até num tamanho maior, os besouros têm sua função, né? Mas principalmente fungos. Os fungos, bactérias, actomicetos que vão atuar aí na parte da compostagem. Quando esse material estiver pré-estabelecido, é onde entra a minhoca. E aí ela vai digerir esse material e vai defecar e vai transformar em humus. Um material riquíssimo, riquíssimo para adubação. Então, não confunda. E aí esses micro-organismos são importantes na fase de compostagem, tá? E aí, em seguida, você tem o processo de aeração, né? Então, você pode revolver a pilha, como vocês estão vendo que eu estou trabalhando aí com os alunos, né? Então, os alunos revolvendo a pilha para dar uma entrada de oxigênio aí nesse ambiente, para que eu possa baixar a temperatura também, né? E os micro-organismos trabalhar melhor. Eu não posso exceder a temperatura. Então, eu estou fazendo aí um trabalho manualmente. Quando você tem mão de obra, é outra coisa, né? Eu tenho uns estudantes aí que fazem esse trabalho, né? E também você pode, né, no caso mais profissional, você trabalha com as máquinas. As máquinas fazem esse reviramento da pilha aí, onde você tem um material para homogeneizar e você também ocorre o processo de aeração. Com isso você diminui a temperatura, tá? A questão da temperatura, né? Você pode, de forma mais empírica, você pode pegar um ferro, né, e colocar no meio da pilha. E aí você espera em torno de 1 minuto e quando você puxa essa pilha, você aperta. Se você não aguentar, é porque naturalmente você vê que tem uma temperatura assim, acima de 60 graus. Se está com essa temperatura alta, você vai ter que revolver ou jogar água para diminuir a temperatura, porque senão vai começar a queimar. Se queimar, né, aí atrapalha, porque você vai matar os micro-organismos benéficos, vai ficar organismos que não vão ajudar, tá bom? E aí você tem problema com nitrogênio também, né? Então você pode também ter um termômetro, onde você vai poder estar fazendo essa aferição. Mas, sinceramente, grande parte dos produtores eles utilizam ferro, né? Ou também já tem às vezes já tem uma experiência, que com 8 dias ele já revira e aí vai, tá? A taxa de decomposição é máxima a temperatura entre 45 a 55, né? Então, é importante vocês entenderem que a pilha ela não pode, se ela não esfriar, é porque não está ocorrendo o processo de decomposição.
não está tendo ação do micro-organismo. Se você fizer um composto hoje, com 2 dias ele está em uma temperatura alta. Com 2 dias, né? Se o composto tiver ficado bom, com 24 horas você pode ir lá colocar o ferro, você vai ver que o processo de fermentação começou. Já está alta. Né? Então, é importante que você tenha esse controle de temperatura. Se passar de 70 graus, você já vai ter problema, que eu falei ainda há pouco para vocês. Então, você tem que revolver a pilha ou colocar água. Mas é importante que sempre revolva, tá? Questão da umidade no processo final. É importante que vocês tenham essa manutenção da umidade, que ela fique entre 40% e 60%. Né? Se você apertar o composto e começar a escorrer água aí entre os dedos, é porque seu composto está muito úmido. Você corre o risco de apodrecer. Ele vai começar a feder. Um mau odor, né? E aí não tá legal. Então você tem que revolver ele para que ele possa secar um pouco mais e você conseguir ter o seu ponto ótimo, né? Então a manutenção da umidade é importante por água ser necessária no metabolismo microbiano e pela água concorrer com oxigênio pelo menor espaço na leira. Então é interessante você ter também esse equilíbrio, né? Então, se o composto esfarelar, o nível de umidade está baixo e provocará queima. Vocês vão ver que se ele ficar alta temperatura e muito seco, vocês vão ver uma camadinha meia branca, que é ali que está queimando o carbono, está queimando. Então, é importante que vocês coloquem água. Revolva e coloque água, né? Se, ao abrir a mão, o composto não esfarelar, o nível do material está bom. Então, ele fica formando tipo um torrãozinho, né? E sem sair água. Só você está sentindo que está úmido, mas sem escorrer água, tá? O micro-organismo começa a trabalhar melhor. Então, eu coloco aqui para vocês uma sequência, né? Para que vocês possam estar desenvolvendo. Então, aqui eu coloco embaixo uma camada de material vegetal. Geralmente, eu coloco a camada mais grosseira aqui embaixo, né? Coloco a camada de material vegetal. Uma camada, é importante você também, dependendo da região que você esteja, é importante sempre vocês colocar um pouquinho de calcário, né? Coloca calcário no material, coloca uma camada de esterco, aí coloca material vegetal, esterco, e aí você vai montando a sua pilha. Eu aconselho para vocês não fazer mais do que 1 metro de altura, tá? Porque se você elevar muito, ela pode compactar. Se compactar, vai faltar oxigênio e aí você vai ter interferência na ação microbiana e você vai ter uma decomposição mais lenta, tá bom? Então, em torno de 1 metro, 80 centímetros, uma pilha que, no caso, se não for trabalhar de forma mecanizada, um volume de 1 tonelada, né? Aliás, de 1000 litros ou uma tonelada, por exemplo, né? Então, assim, eu trabalho mais ou menos com uma quantidade em quilograma aí, com 1000 quilos por aí, né? Dá uma pilha boa, né? Altura boa de 1 metro e você consegue manejar tranquilamente, tá? Manutenção, revolver quando a temperatura tiver 70 graus, umidade maior do que 60% e presença de malodores. Então, são 3 cuidados importantes que você deve ter. Temperatura, umidade e se você vê que a pilha está fedendo, com mau cheiro, então vocês têm que olhar, tá? E aí eu estou colocando aqui a maturação do composto. Ao término do processo de compostagem, a relação carbono-nitrogênio do composto será em cerca de 10 a 12 para 1. Neste ponto, o composto está curado, isto é, já pronto para ir para o solo, né? Para adubação, né? A coloração, a matéria orgânica fica mais escura, quando pronta terá a coloração cinza escura a preta. O teste das mãos, as palmas da mão ficarão recobertas por uma manteiga, né? Você vê que está sujou as suas mãos, mas não é uma coisa aquosa, né? E sim um material que você vê que não tem odor e que está com a temperatura ideal para ir para o campo, né?
Aqui eu coloco para você uma tabela das condições ideais, né, do composto, né, avaliação de qualidade. Então, matéria orgânica, no mínimo 40%, nitrogênio 1%, umidade 40% e relação CN 18 para 1, né? E pH em torno de 6%. Então, é importante no final do composto, se você fizer uma análise dele, ele ter essas características aí. E desta forma, você vai usar ele como uma excelente fonte de adubo. Tá bom? Então, a prática de compostagem é isso. Agora, na sequência, a Daiane ela vai trabalhar um pouco com vocês sobre a compostagem caseira, vai tirar também algumas dúvidas de vocês. A gente vai disponibilizar um vídeo que eu gravei com atividades práticas na própria escola, onde vocês vão ver o passo a passo da adubação, do processo de compostagem. Então, eu espero ter contribuído com vocês e eu estou disponível para que a gente possa tirar possíveis dúvidas, tá? Muito obrigado aí por vocês ter inscrito no nosso mini curso e ter confiado no nosso trabalho. Tchau!